Olá, meus irmãos. Nós viemos aqui hoje para gravarmos mais esse vídeo pela bondade do Pai e no amor do nosso Mestre Messias, a falarmos um pouco a respeito sobre os frutos do Espírito, os frutos do amor. Os frutos do amor, fruto do Espírito. Aqui eu vou fazer uma ilustração rápida. Vamos fazer aqui uma ilustração para que os irmãos que se encontram no sistema religioso possam entender e compreender sobre o fruto do Espírito, o fruto do amor. No livro de Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 22, lá o nosso amado querido irmão apóstolo Paulo, ele deixou escrito através do Espírito do Pai, né, e no amor do Messias, sobre os frutos do Espírito, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é o crer, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito, meus irmãos. Frutos do Espírito. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, e no livro de Mateus, no seu capítulo 12, 33, o Messias disse: pela árvore se conhece o fruto. Lembra? Fruto do Espírito. Pela árvore se conhece o fruto. Agora, eu trouxe esses pequenos bonecos aqui para fazermos uma demonstração. Se esses homens realmente, se eles tinham o fruto do Espírito do nosso Pai, que está no livro de Gálatas 5:22. Esses homens irá simbolizar o quê? Pela árvore se conhece o fruto. Quando o Messias disse isso, pela árvore, é uma simbologia. Árvore são pessoas. Árvore. Árvore simboliza pessoas. Lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Pelos frutos desses homens, vamos conhecer a árvore. Ou seja, através dessa árvore, vamos conhecer quais frutos que esses homens produziram. Os frutos de Moisés, os frutos de Abraão, os frutos de Jacó, os frutos de Isaac, os frutos de Davi e os frutos de Salomão. Lembrando, meus irmãos, que toda essa árvore podemos colocar também Samuel, Saul, Sansão, Eliseu, Elias. Os frutos de Elias, os frutos de Eliseu, Sansão, Saul.
Quais foram os frutos que o Messias disse que pela árvore, se conhece o fruto? Lembramos, meus irmãos, que os frutos do Espírito, ó, o fruto do Espírito do Pai: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é o crer, mansidão, temperança. Moisés, irmão, ele matou, roubou e destruiu essa árvore. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, entre outras árvores, Elias, Eliseu, Sansão, Saul. Todos eles mataram, roubaram e destruíram. Aí eu te pergunto, essas árvores, eles produziram bons frutos do Espírito, o fruto do amor? Vejamos aqui, irmãos, se aqui tem morte, no fruto do Espírito tem morte, tem se eles mataram, tem aqui mataram, tem roubaram, tem destruiu? Não, meus irmãos. Fruto do Espírito, meu irmão, quem tem esse fruto do Espírito é que tem um amor pelo próximo, tem um gozo, tem paz com todos, eles são longânimos, eles são bondosos, eles são benignos, eles crê, mas crê no Pai e no Messias, eles são mansos e são temperantes, têm temperança. Sabe ouvir o teu próximo, sabe respeitar o teu próximo. Agora eu te respondo, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs. Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Sansão, Saul, eles produziram frutos de amor? Se eles mataram, roubaram e destruíram? Não, meus irmãos. Eles não produziram frutos do Espírito. Porque quem tem esses frutos do Espírito aqui, meus irmãos, eles obedecem os 10 mandamentos do nosso Pai, que o Messias resumiu em 2: amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o teu próximo, ele não mata, não rouba e não destrói. Esses homens, essas árvores podres, produziram os frutos ruins, frutos podres. O Messias disse: pode de uma árvore boa produzir frutos ruins? Podem de uma árvore ruim produzir frutos bons? Não pode, meus irmãos. Então essas árvores, Moisés, Abraão, Jacó, Davi, Salomão, Sansão, Elias, Eliseu, Saul, eles não produziram frutos dignos, frutos de amor, frutos com teu próximo, amor ao Pai e amor ao próximo. Eles mataram, roubaram e destruíram. Salomão, ele ali, meus irmãos, Salomão, ele ia partir aquela criança no meio. Ele ia cortar aquela criança no meio. Se ele produzisse frutos do Espírito, que é o amor, ele jamais iria cortar aquela criança no meio. Davi foi um dos maiores assassinos da Bíblia. Ele matava, roubava e destruía uma terra que já tinha donos, já tinham povoados. Esse Deus das religiões, esse Deus de Israel, meus irmãos, mandava ele invadir. Até crianças, Davi mandava matar. Mulheres grávidas, gestantes, Davi mandava arrancar o feto fora, meus irmãos. É só vocês examinarem as escrituras, as passagens de 1 e 2 Samuel. Elias, ele fez cair fogo do céu e consumiu aqueles, não sei se foi 150 soldados ou se foi menos, não lembro muito bem, mas
ele fez cair fogo do céu. Eliseu não tinha amor nenhum também pelo teu próximo. Ele, só porque aquelas crianças estavam ali, meus irmãos, cochoando dele, chamando ele de careca, calvo, sobe calvo, sobe calvo. Ele enviou 2 ursas através do Deus das religiões, esse Deus de Israel, e matou aquelas 40 crianças. Sansão, ele matou. Depois, no final, ele se mata. Não produzir os frutos do Espírito. Saul matou. Samuel matou, meus irmãos. Então, pela árvore, meus irmãos, pela árvore se conhece os frutos. O Messias disse que é fácil de identificar essas árvores. Se eles mataram, roubaram e destruíram, não serviam ao nosso Pai, que é amor, que é gozo, que é paz, que é longânimo, que tem bondade pelo próximo, que tem amor, afeto, tem comunhão, é mansidão e crê nos 10 mandamentos do nosso Pai, resumido em 2. Amor o Pai, amor o próximo. Agora vamos ver os frutos. Vamos ver os frutos do nosso mestre Messias. Os frutos de Pedro, os frutos de João, os frutos de Tiago, os frutos de Judas, não os Iscariotes, e os frutos dos demais apóstolos, Paulo, os frutos de Mateus, os frutos de Lucas e os frutos de Marcos. E nesses aqui podemos incluir Estevão, Timóteo, entre outros irmãos, entre outros que fizeram a vontade do Pai. Esses, você viu alguma vez nas Escrituras, meus irmãos, o Messias matar? Pedro, João, Tiago, Judas, não os Iscariotes, Paulo, Mateus, Lucas, Marcos, Estevão, Timóteo, eles mataram, meus irmãos. Eles roubaram, eles destruíram-os. Pela árvore, pelas árvores, se conhece os frutos, meus irmãos. Eles eram árvores boas. Eles produziram frutos de amor. Pela árvore se conhece os frutos. Eles eram árvores. Eles eram árvores boas, meus irmãos. Eles produziram frutos de amor. Quando um dos discípulos chegou para o mestre Messias e disse: Mestre, quer que façamos cair fogo dos céus para que consuma todos eles? O Messias repreendeu os discípulos, que eram os apóstolos. Ele disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Elias, meus irmãos, fez cair fogo do céu e consumir aqueles soldados. Quando os discípulos pediram isso para o mestre repreendeu todos eles, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois? O Messias, meus irmãos, quando ele veio anunciar a verdade aqui nesta terra, quando ele veio, meus irmãos, anunciar a verdade e revelar o Pai para nós, o Messias demonstrou que pela árvore se conhece os frutos. O Messias foi uma árvore boa. Não só o Messias, mas todos os apóstolos, os discípulos dos apóstolos que produziram frutos de amor. Quais os frutos de amor, meus irmãos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, crer, mansidão, temperança. Eles serviam ao nosso Pai que está nos céus. Pela árvore, meus irmãos, se conhece os frutos. Então, meus irmãos e minhas irmãs que se encontram no sistema religioso, essas árvores não produziram frutos bons de amor, amor ao Pai e amor ao próximo. Moisés, Abraão, Isaac, Davi, Jacó, Salomão, Sansão, Eliseu, Elias, eles foram árvores mais. Essas árvores produziram frutos podres, ruins. Pode de uma água produzir água salgada e doce, meus irmãos? Não pode.
Me desse outro exemplo. Então, irmãos, é fácil vocês identificarem nas Escrituras Sagradas quem serviam ao nosso Pai e quem não serviam. Quem serviam ao Deus de Israel e quem serviam ao nosso Pai. Matou, roubou, destruiu, não serviam ao nosso Pai, meus irmãos. Não serviu, praticou amor ao Pai, amor ao próximo, repartiu o pão, que anunciando a verdade, levando a verdade para os irmãos que se encontram no engano, que se encontram no engano. Essas são as árvores boas. Que esse vídeo possa chegar a muitos irmãos que se encontram no engano, no sistema religioso, e que vocês venham crer no Pai e no Messias, porque o Pai e o Messias, eles produziram frutos dignos, frutos de amor, amor ao Pai e amor ao próximo. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Sansão, Elias, Eliseu, Saul, Samuel, eles não serviam ao nosso Pai que criou os céus e a terra, eles serviam ao Deus de Israel, esse Deus da religião, meus irmãos. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Sai da onde, meus irmãos? De todas as religiões, porque eles produzem frutos mal, frutos ruins. Que a benevolência do Pai e no amor do nosso Mestre Messias fique com todos nós.